bem-vindo ao Fix Somos, eu sou a Blanche e hoje eu tô aqui para resolver os seus problemas. Talvez não todos, mas pelo menos alguns deles. Problemas que você possa ter na escrita, na hora de escrever alguma coisa, seja escrever um livro, seja escrever um artigo, escrever até mesmo uma mensagem de texto, escrever uma redação. Às vezes alguma dificuldade que muitas pessoas têm para escrever estão relacionadas com a falta de leitura ou então com a insuficiência de leitura. Ou seja, são dificuldades que se você passar a ler mais, você vai conseguir contornar isso. Então hoje eu vou falar de 5 sinais de que você precisa ler mais. O primeiro sinal é quando você não sabe a grafia de palavras comuns no dia a dia. Ou seja, você não sabe escrever palavras que não são aquelas palavras super extraordinárias e super raras de você ver, mas sim são palavras muito usadas. Então, às vezes, você ouve muito aquela palavra, só que você não entra em contato com aquela palavra escrita. Então, você não sabe como escrever aquela palavra corretamente, se ela leva acento ou não, se ela se escreve com S ou com C, essas coisas. Quando você passa a ler mais, você entrando em contato com as palavras escritas, você vai aprender como se escreve corretamente, porque o seu cérebro ele vai guardar a imagem daquela palavra escrita. Então também é muito importante, na hora que você for procurar ler mais, você não lê qualquer coisa, e sim você lê textos que sejam, por exemplo, publicados por editoras sérias que você tem certeza que passaram por um processo de revisão. Porque, exemplo, se você for ler um livro no Wattpad, aquilo ali não passou por uma revisão, então tem uma chance muito grande do texto ali tá escrito errado. E aí não adianta de nada você ler uma coisa que tá errada, porque você não vai conseguir aprender a grafia correta das palavras, você não vai conseguir desenvolver a sua escrita e superar essas dificuldades. Então, quando você for ler mais, procure textos que sejam publicados por veículos que você tem certeza que fazem uma revisão gramatical. E aí pode ser livro, pode ser artigo, por exemplo, artigo acadêmico publicado por periódicos, revistas, enfim, lê o que você gosta de ler, mas textos que você tenha certeza que estão escritos corretamente. O segundo sinal de que você precisa ler mais é quando você repete muito as mesmas palavras nos seus textos. As mesmas palavras ou as mesmas expressões, né? Então, por exemplo, todo o texto que você escreve, o único advérbio de intensidade que você usa é muito. Tudo é muito não sei o que, é muito bom, é muito alto, é muito forte. E você não sabe exatamente como variar esse vocabulário. Ou, por exemplo, você está escrevendo uma história de amor e toda vez que os personagens estão juntos, você fala, o coração estava acelerado. Aí, de novo, os personagens se juntam, o coração estava acelerado, porque você não consegue encontrar outras expressões para dizer como que o personagem estava se sentindo. Então, se você vê que você, nos seus textos, está repetindo muito as mesmas expressões, isso pode ser um sinal de que você precisa ler mais. Porque a leitura, ela aumenta o seu vocabulário. Você vai conhecer novas palavras, você vai conhecer novas formas de expressar coisas que você até já expressou em algum texto, mas você vai ver uma outra forma, uma forma diferente, com palavras diferentes. E isso é muito legal. Quando você pega um texto que diz uma coisa de um jeito que você nunca tinha visto antes, isso é muito legal e é muito enriquecedor. Ou então quando você pega textos que usam palavras diferentes do que você está acostumado a usar ou do que você está acostumado a escutar, você acaba incorporando essas novas palavras ao seu vocabulário. Isso às vezes vai necessitar, por exemplo, o uso de um dicionário, mas isso não é ruim você precisar de um dicionário para entender um texto, por exemplo, um livro muito antigo ou um livro com um vocabulário mais complexo. Não é ruim você precisar de um dicionário. É bom até, porque quando você vai fazendo pesquisas no dicionário, você vai aprendendo novas palavras. Isso vai ser ótimo para melhorar os seus textos. Então, principalmente, ler boa literatura vai fazer com que você entre em contato com essas novas expressões, com essas novas formas de dizer as coisas, com essas novas palavras que você não está acostumado a ver. E assim você vai ter um repertório maior na hora que você quiser escrever alguma coisa. O terceiro sinal é quando você tem dificuldade de colocar algum pensamento ou alguma ideia em palavras. Você está pensando numa coisa, você sabe o que você está pensando,
Só que na hora de você escrever aquilo, nunca sai do jeito que você quer, nunca sai do jeito exato que uma pessoa possa ler e entender exatamente o que está na sua cabeça. Esse é um problema muito comum que as pessoas têm e pode também ser um sinal de falta de leitura, porque se você lê pouco, você está entrando pouco em contato com formas de expressar ideias. Então, nesse caso, é muito bom você procurar textos de não ficção, você procurar artigos, sejam artigos acadêmicos ou até mesmo esses artigos mais simples que você pode encontrar, por exemplo, em sites, desde que você tenha certeza de que esses sites, eles fazem revisão gramatical, né? Ou então você pode pegar livros mais técnicos sobre algum tema que você goste, porque os textos de não ficção, principalmente, eles são aqueles textos que estão ali para expressar ideias, né? O autor tem uma tese, tem um pensamento que ele quer passar para o leitor e você lendo aquilo, você vai ver os recursos textuais que o autor usa para transmitir aqueles pensamentos, aquelas ideias. E aí, conforme você for entendendo esses mecanismos, você vai conseguir, na hora de transmitir os seus pensamentos e as suas ideias, você vai conseguir fazer isso com mais facilidade, porque você já vai saber as ferramentas necessárias. Então, se você, por exemplo, precisa escrever uma redação, você vai conseguir com muito mais facilidade escrever. Se você precisa escrever textos técnicos para o seu trabalho, você vai ver que você vai conseguir fazer isso com muito mais facilidade. Ou se você precisa fazer um trabalho de faculdade, precisa fazer seu TCC, você vai ter muito mais facilidade se você ler mais esses textos, principalmente de não ficção. O quarto sinal de que você precisa ler mais é uma coisa que eu já falei aqui no canal. Eu vou botar até o vídeo aqui nos cards, que é quando você tem dúvida se você pode fazer alguma coisa no seu livro. E aí, as dicas que eu estava dando até então, elas não são especificamente para escritores, para quem quer escrever texto de ficção, mas essa daqui eu acho que cabe muito mais para escritor de ficção, né? Porque você quer escrever o seu livro e às vezes você não sabe se você pode narrar, por exemplo, eu posso narrar em primeira pessoa um capítulo e o próximo capítulo narrar em terceira pessoa, ou então eu posso criar um livro que tenha mais de um protagonista, ou então eu posso voltar no tempo, depois avançar. Enfim, qualquer coisa específica que você queira fazer no seu livro e tenha dúvida se pode ou não. E esse é um sinal de que você precisa ler mais, porque se você ler mais, principalmente literatura, né, você vai ver que muitos autores já fizeram o que você quer fazer. A literatura existe há tanto tempo, sabe? Que não tem nem como a gente dizer desde quando ela surgiu. Muitos livros já foram escritos e publicados no mundo e com certeza tudo que se pode pensar em fazer na literatura já foi feito por alguém em algum lugar do mundo. Então, quanto mais você lê livros diversos, você vai entrando em contato com essas propostas diversas, com essas propostas diferentes, às vezes experimentais, livros muito criativos. E aí, quando você vai lendo muitos livros e percebendo essas coisas que os autores já fizeram na história da literatura, você vai ver que você pode fazer qualquer coisa que você queira fazer. E você pode, inclusive, encontrar referências para fazer isso melhor. Então, por exemplo, eu quero escrever um livro que fica indo e voltando no tempo. Se eu li vários livros que ficam indo e voltando no tempo, eu vou ter referências e vou conseguir desenvolver melhor a minha ideia. Então, procure ler livros diversos, e aí quando eu digo diversos, são livros diferentes um do outro, então de gêneros diferentes, de autores diferentes, de épocas diferentes, de países diferentes, de movimentos literários diferentes. E aí você vai conseguir ver várias ideias e muita criatividade que existe nesse imenso mundo da literatura. E o quinto sinal é um pouquinho assim polêmico, mas não fiquem tristes. Mas tem gente que pensa que a sua ideia que você quer escrever é uma ideia super original e nunca foi feito nada igual, não existe nada como isso na literatura. E assim, provavelmente existe sim, provavelmente a sua ideia não é tão original, pelo menos não nesse sentido de que é diferente de tudo que já foi feito. Então esse pensamento de que sua ideia é única pode significar que você está lendo pouco, que você conhece pouco do que já foi feito na literatura e que você precisa ler mais e entrar em contato, como eu falei no tópico anterior, com essa diversidade
que é a literatura. Então, esses são 5 sinais de que você provavelmente precisa ler mais, precisa ler textos diversos, e aumentando as suas leituras, as suas referências, você vai conseguir contornar muitas dificuldades que você possa ter na hora de escrever, porque, como a maioria dos escritores na história da literatura mundial já disse, um bom escritor é, antes de tudo, um bom leitor. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, que é o maior canal de escrita do Brasil. E se quiser conhecer meus livros, os links estão aqui na descrição. E até a próxima!